Eu vou estar contando uma história para você de dois amigos inseparáveis. Foram pescar e um deles caiu no rio, na água profunda. E aquele amigo então fez tudo para salvar. Estava dando até a sua própria vida para retirar o teu amigo da água. E conseguiu. Depois que o amigo estava salvo, ele o matou. Amigo, tem pessoas que fazem essa mesma sugestão de ideia, este mesmo pensamento do nosso Senhor, o nosso Deus, o qual deu a vida para nos salvar, e depois que estamos salvos pela sua morte na cruz, nos mata. Eu estive vendo o final de uma novela chamada Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. Onde ali tem um Deus vingativo, traidor, um Deus perigoso. Meu filho, meu irmão, é difícil entender a salvação. O mundo cristão, infelizmente, não se preocupa com o assunto da salvação. Encara como uma consequência natural. Esperam todos entrar no céu, pois acham que Deus não terá motivo para condená-lo. Acabei de falar agora que o amigo matou o amigo depois de ter dado quase a sua própria vida para salvá-lo. O ser humano, ele disse assim: nunca matei ou roubei. Dizem muitos: por que iria eu para o inferno? Outros dizem consigo mesmo: ainda que eu pequei, os meus pecados são perdoados, porque me confesso e comungo e vou à missa regularmente. E assim pensam que a salvação é uma herança que cabe automaticamente. Não sabem que deve ser adquirida, ou como então estão iludidos. Ao homem não cabe naturalmente a salvação, e sim a perdição. Por quê? Todos pecaram e, devido ao pecado, fomos destituídos, então, de quê? Da glória de Deus. E diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. No livro escrito aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, capítulo 6, versículo 23 também. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, possibilitou o homem, pela infinita misericórdia, possibilitou o homem a salvação. Financiou com a sua própria vida a salvação ao ser humano, que uma vez perdida. Todo aquele que deseja se salvar, ou todos aqueles que desejam se salvar e viver eternamente, deve por lançar mão desse meio e cumprir essas condições. Devem, em outras palavras, adquirir vida eterna. E para isso há um prazo. Você deve ter assistindo ou assistiu o vídeo que eu postei, que eu adicionei a semana passada, me parece. É o mesmo assunto, é uma sequência. Distinto amigo, não vão pelos outros, mas examina por ti mesmo essa questão antes que seja tarde demais. Não siga o caminho da maioria, pois Jesus disse: larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta
apertado o caminho que leva à vida. E pessoas é pouco que vão encontrar. Está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo de número 13 ao 14. Veja que a maioria marcha para a perdição e a minoria para a vida eterna. Queres herdar vida eterna? Então segue o caminho apertado, dos poucos. Não se deixe influenciar nem por amigo, nem por familiares. Não os siga e nem atente para que eles pensam de ti. Não te deixe tampouco guiar pelos que dizem vigário ou pastores, porque assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta seu coração do Senhor. Jeremias, capítulo 17, versículo de número 5. O povo judeu caiu neste engano. Eram inclinados a seguir cegamente o que os sacerdotes diziam. E como esse rejeitasse a Cristo, o povo fez o mesmo. Assim foram pelos sacerdotes levados à perdição, porque eles confiaram a questão religiosa. E o mesmo acontecerá aos que hoje, por não querer examinar a Escritura por si mesmo, é tão importante o assunto da salvação, ou confiam às autoridades eclesiásticas. Tua única preocupação deve ser esta: o que é necessário fazer para que eu faça, ou que eu faça para me salvar.